Deixa eu te falar uma coisa que provavelmente você não vai querer admitir. Você não tem medo de se tornar uma pessoa ruim. Você tem medo de se tornar uma pessoa ruim, mas com razão pra ser. Porque no fundo, bem no fundo, você já sentiu algo assim. Aquele momento em que você olha pra alguém e pensa: ah, essa pessoa mereceu tudo que aconteceu com ela. Aquele instante em que você se pega mais frio, mais distante, menos paciente. E em vez de se estranhar, você começa a justificar. Ah, mas depois de tudo que eu passei. Ah, depois do que fizeram comigo. Ah, depois de tudo que eu vi. E pronto, está criado o terreno perfeito. Não para o erro, mas para algo muito mais perigoso. Para a coerência do ódio que você começa a sentir. E exatamente aqui que entra o Gueto. Porque diferente da maioria dos personagens que a gente vê por aí, ele não enlouqueceu, ele não perdeu o controle, ele não caiu, ele só concluiu. A gente adora histórias onde alguém vira vilão, porque isso cria uma distância, cria conforto. A gente não tem um peso na consciência de odiar o vilão. A gente pensa, ele virou vilão porque ele ficou louco, ele perdeu a cabeça, sempre teve algo errado com ele. Mas o Gueto, ele não dá esse alívio pra gente. Ele força uma pergunta daquelas que deixa a gente sem lugar. E se ele estivesse certo, dentro da lógica dele? O Gueto não começa odiando, ele começa acreditando em proteger, acreditando em salvar, acreditando que vale a pena lutar pelas pessoas. Só que aí tem um problema: quanto mais você vê, mais difícil fica sustentar essa crença. Você começa a perceber padrões, começa a ver repetição, começa a ver gente que destrói sem nem perceber, gente que causa dor e continua vivendo como se nada disso estivesse acontecendo. E nasce um pensamento pequeno, inocente, mas só que perigoso. Talvez o problema não seja o mundo, talvez sejam as pessoas. E aqui está o ponto que separa a gente de pessoas como o Gueto. Não é sofrimento, nem dor, mas é o que você faz com ela. Porque você pode sofrer e continuar sendo uma pessoa aberta, ou você pode sofrer e começar a se fechar, começar a filtrar mais, começar a se distanciar, a separar, começar a decidir quem merece e quem não merece. E isso não parece errado no começo, na verdade, parece até maturidade, lucidez. Parece que você finalmente entendeu como o mundo funciona. Esse é o ponto mais perigoso de todos. E não é o ódio impossível, nem a raiva descontrolada. É aquele ódio que vem calmo, vem racional e organizado. Aquele que você consegue explicar, aquele que você consegue defender, aquele que você fala do jeito certo. E tem gente até que concorda. Quando você chega aí, já era. Porque agora você não precisa mais perder o controle. Você só precisa seguir a lógica até o fim. O Gueto não foi um desvio. Ele é uma possibilidade. Uma possibilidade que nasce quando alguém vê demais, entende demais ou sofre demais. E decide organizar tudo isso, sem questionar depois a própria conclusão. Sem romantizar, sem se defender, sem pensar no que é certo de dizer ou não. Quantas vezes você já começou a se afastar das pessoas? Não porque você queria paz, mas porque começou a desprezar elas. Quantas vezes você já sentiu que estava acima de certas atitudes, mas só que no fundo era só uma forma mais elegante de se fechar? Quantas vezes você já construiu uma narrativa onde você era o lúcido e o resto do mundo era o problema, os problemáticos? Porque é assim que começa. Não começa com caos, começa com clareza. O perigo não é se perder, é se encontrar numa versão que faz sentido demais para que você questione. É por isso que o Gueto é tão perturbador. Não é porque ele é extremo, mas porque em algum nível você entende ele. E se você entende, você está muito mais perto disso do que eu gostaria de admitir. A gente não fica frio do nada. A gente aprende a ficar frio. E o pior, você chama isso de maturidade. Ninguém vira o Gueto do dia para a noite. Antes disso existe uma fase que talvez você conheça muito bem. Você tenta, você se importa, você se envolve, você acredita que vale a pena ser justo, ser paciente, aberto. E aí a realidade começa a te devolver outra coisa: ingratidão, repetição de erros, gente que não muda, situações que se repetem independentemente do que você faz. Aí vai, você aguenta tudo de novo, de novo e de novo, até que algo muda, não por fora, mas dentro de você. O problema não é a dor, é o que você faz quando não consegue descarregar essa dor.
ela vira ressentimento. E ressentimento não explode, ele organiza, ele interpreta, ele cria narrativa. Você para de pensar, isso me machucou, e começa a pensar outra coisa. Você pensa, isso prova algo sobre as pessoas. Percebe a virada aqui? Você saiu da experiência e entrou na conclusão. Depois disso, tudo muda sem você perceber. Você começa a selecionar o que vê. Você começa a dar mais peso ao que confirma a sua visão de mundo. Você começa a ignorar o que contradiz você. Porque a verdade não é algo puro, é algo que você constrói. E você está construindo a sua. Você começa a montar um mundo onde as pessoas são previsíveis, onde as relações são descartáveis, onde confiar é um ato de ingenuidade e onde se fechar é um ato de inteligência. E o mais perigoso é que tudo isso começa a fazer sentido. O gueto não surtou, ele começou a organizar o mundo de um jeito que eliminava os conflitos internos dele. Ele começa a criar uma lógica onde tudo se encaixava. E quando tudo se encaixa, você para de se questionar. O filósofo Byung-Chul Han fala sobre uma sociedade onde o excesso de estímulo, frustrações e cobranças não te quebram, ele te esgota. E o esgotamento não grita, ele endurece você, porque você para de reagir, você para de sentir com intensidade, você para de se abrir e começa a funcionar de forma eficiente, controlada e fria. E hoje em dia na sociedade a gente acha que isso é evolução. Agora olha, junta tudo. Você sofre, você acumula, você cria uma narrativa, você filtra o mundo, você endurece e pronto. Você cria uma versão de você que se protege melhor, se envolve menos, sofre menos aparentemente, mas também sente menos, se conecta menos e vive menos. Mas aqui está o ponto problema. Ficar mais frio pode até funcionar. Você sofre menos, se frustra menos, se expõe menos, mas só que tem um custo. E esse custo não aparece de imediato. Quando você começa a ver o mundo desse jeito, você perde algo que não dá para recuperar fácil, a complexidade. Você para de ver os nuances, você para de ver as contradições que fazem parte da experiência humana. Você para de ver a humanidade e começa a ver o mundo de forma linear, de forma simplificada. Você pensa que todo mundo é assim, que ninguém presta, que não vale a pena. E isso dá controle, mas só que tira a profundidade. E aqui é onde o gueto cruza a linha. Não é porque ele sofre, não é quando ele se frustra, mas quando ele para de questionar a própria visão de mundo dele. Porque nesse ponto, ele não está mais reagindo ao mundo, ele está impondo um significado fixo sobre o mundo. E quando você chega aí, qualquer coisa que contradiga a sua visão parece erro, parece exceção e se torna irrelevante para você. Agora, sem discurso bonito, sem racionalizar, só observa. Você está mais aberto ou mais fechado? Você está mais curioso ou mais cínico? Você ainda questiona ou já sai concluindo tudo? Porque se você já concluiu, você está mais perto do gueto do que imagina. E o pior é que você não chegou aí por fraqueza, você chegou aí por lógica. Você percebeu o que aconteceu? Não é sobre se tornar vilão, é sobre algo muito mais perigoso, virar alguém que faz sentido demais para si mesmo. E é por isso que o gueto é aquele personagem que incomoda a gente. Não é porque ele é extremo, mas porque o caminho até ele é muito lógico. Agora vamos trazer isso um pouco mais para a nossa realidade. Porque aqui tem aquela mentira que você está contando. Aquela, eu mudei porque precisei. Não, você mudou porque encontrou uma forma mais eficiente de lidar com o mundo. Você se organizou, você filtrou, você endureceu, e isso resolveu vários problemas, mas criou um muito maior. Agora você funciona sem questionar. Quando você está perdido, existe dúvida. E dúvida, por mais desconfortável que seja, ainda abre espaço. Mas quando você encontra uma lógica que explica tudo, você se fecha. Você fecha possibilidades, você fecha interpretações, você fecha pessoas. E aqui vem um ponto que é contraintuitivo e que a maioria não aceita. Não é a ignorância que prende a gente, é o excesso de certezas. E quando esse colapso chega, você não percebe, você não viu quando aconteceu, porque não tem um momento dramático, não tem uma virada cinematográfica. É sutil, é silencioso, é algo que é progressivo. Você começa a se afastar mais rápido das pessoas, julgar mais fácil, confiar menos, se abrir menos. E tudo isso parece inteligência, parece evolução,
Parece que você finalmente aprendeu alguma coisa, mas na real, você só ficou melhor em evitar aquilo que contradiz você. Ficar como gueto não é um destino final. É um ponto onde a pessoa já não consegue mais voltar. Porque voltar significaria admitir que a própria lógica estava incompleta. Isso dói mais do que continuar. Se você quiser sair disso, não é ficando mais forte. Não é ficando mais frio. Não é ficando mais consciente. É o oposto. Para não ficar frio e condensado, com a visão linear e limitada que o gueto termina, você vai ter que duvidar das suas próprias visões, abrir espaço para aquilo que não faz sentido, reconsiderar pessoas que você já descartou, reconsiderar pessoas que talvez você aproximou, encarar que talvez você tenha simplificado as coisas demais. E quando acontece isso, parece fraqueza, parece retrocesso, não parece evolução. Parece que a gente está regredindo, mas não é. É a única forma de sair de uma mente que se fechou demais, que ficou estreita. Então, esquece o que é certo e errado. Esquece moral. Esquece quem está melhor. A escolha é mais crua. Você quer ter razão? Ou você quer continuar vivo emocionalmente? Porque às vezes manter a sua lógica intacta custa exatamente isso. A sua capacidade de sentir de verdade. Esse vídeo não vai terminar aqui. Ele ainda vai precisar de uma parte 2. Mas, por enquanto, eu vou te deixar com uma pergunta. E responde sem fugir, sem se justificar. Responde para você mesmo. Você ainda está aberto o suficiente para questionar quem você virou? Ou já tem argumentos bons demais para continuar exatamente assim?